Isso aí, tá. Então, a aula tá gravando, né? Como da prática, depois eu vou disponibilizar a aula para vocês lá no canal do YouTube, tá certo? Bom, então é isso aí. Boa tarde a todos. Então, essa vai ser a nossa, digamos assim, primeira aula para revisão para a prova. É, eu acho que assim, tem uma questão que eu queria falar com vocês e deixar aberto aqui. É porque eu não sei o quão está sendo possível acompanhar a disciplina pelos vídeos no YouTube, tá certo? Então, a princípio, eu fiz aí umas duas ou três aulas extra no Moodle aqui, não apareceu ninguém. Então, por enquanto, eu estou assumindo que está sendo possível acompanhar lá pelo YouTube lá, tá certo? Mas, novamente, eu me coloco à disposição caso seja necessário, ou caso vocês sintam que está precisando de mais alguma aula, né, ou mais alguma, né, ou mais algum plantão para a gente tirar dúvidas, é só vocês aí me falarem que eu estou disposto aí, a gente vai e faz uma aula extra, ou faz um plantão aí para tirar dúvidas aí, tá certo? Em relação ao fórum lá, eu gostaria que vocês estivessem participando mais lá do fórum lá, mas, então, qualquer dúvida que vocês tiverem também, vocês podem mandar lá no fórum lá. Lembrando que o fórum, ele é visto por todo mundo. Então, quando você manda uma dúvida lá no fórum, essa dúvida, ela vai para todo mundo e todo mundo pode responder também, tá certo? Não só eu. Então, sempre que, se vocês tiverem alguma dúvida aí, vocês podem mandar essa dúvida lá, usar esse canal aí também, tá certo? Hoje, eu vou falar um pouco aqui, a gente vai, né, vou fazer uma breve revisão para a prova aqui, e caso tenha, no final eu vou abrir aí um espaço aí para quem tiver dúvidas, né? Acho que a nossa aula não vai ser muito longa hoje, não, até mesmo porque, né, por causa daquilo que eu falei, né, estou me baseando no fato de que nós já fizemos umas aulas de dúvidas aí e não apareceu dúvidas, então estou imaginando que não as tem, né? Mas é o que eu falei, precisando, eu estou aqui para tirar dúvidas de vocês ou para resolver aí qualquer situação aí, tá certo? Alguém gostaria de falar alguma coisa, fazer algum comentário, alguma observação? Porque, tipo assim, igual eu falei com vocês, a gente está aprendendo juntos, tá certo? Então, eu estou tentando fazer o melhor que eu posso, mas a gente está caminhando junto. Então, às vezes, tem alguma coisa que não está fluindo legal, que não está funcionando, vocês queriam que fosse diferente. Então, eu acho que eu estou aberto a críticas, né? Eu acho que críticas fazem parte, né? Eu acho, desde que ela seja construtiva, eu acho que eu não vejo problema nenhum em se fazer uma crítica, né? Eu acho que o problema é só quando a crítica não é construtiva, né? Falar que está ruim simplesmente não é uma boa ideia, tá certo? Agora, falar o que poderia ser melhorado, para mim é uma crítica construtiva, né? Então, eu estou aberto aí a críticas construtivas, quem quiser fazê-las pode ficar à vontade, tá certo? Indo para nossa aula aqui, então nós vamos fazer uma provazinha agora na sexta-feira. Eu não sei se vocês já viram, ela já está disponível lá no Moodle, só que não está aberta ainda, né? Ela só vai abrir na sexta-feira, 1h30. Eu mudei um pouco o esquema lá,
eu coloquei a prova, ela vai ficar aberta de 1h30 até 4, e não mais de 1h30 até 3h30, né? Dei uma meia hora aí para vocês, e vocês não vão ter, vocês vão ter 2 horas para fazer a prova, e não 1h40, como seria a praxe aí, né? Então, vocês têm 2 horas para fazer a prova, vocês podem começar, se começar 1h30, você tem até 3h30, tá certo? Mas se você começar até 2 horas da tarde, você consegue fazer ela até 4 horas. Só que deu 4 horas, ele vai e envia a atividade, tá certo? Então, vocês têm que tomar cuidado aí só com essas 2 horas aí. A prova, diferente do exercício, ela é uma tentativa só, né, por motivos óbvios. Então, você começou, você tem que ir até o fim, tá certo? E o esquema da prova é bem parecido com o esquema daquele exercício que nós fizemos lá. O último questionário que nós fizemos lá, que é onde você tinha lá as perguntas e você tinha que mandar um arquivo para dar atividade, tá certo? Então, uma coisa que aconteceu na atividade, né, eu vou chamar a atenção de vocês aqui, porque algumas pessoas, não poucas, enviaram só o programa que estava pedindo. Então, por exemplo, na atividade pedia para você resolver um sistema utilizando o método de Cholesky. Aí o cara pegou o programa ou a função que ele fez lá do algoritmo de Cholesky e enviou, tá certo? Isso aí é zero, tá certo? Eu não vou avaliar. Porque como eu já havia falado antes, aqueles programas lá que você vai implementar lá, que você implementou, os programas do livro lá, né? Eles são a sua calculadora, tá certo? Então, você nunca viu o professor dando ponto para você porque você levou a calculadora para a sala de aula, tá certo? É o mesmo caso. Então, não adianta você colocar só o programa lá que você fez e me enviar, tá certo? Isso aí não funciona dessa forma. Aí teve também quem fez o seguinte, fez os comandos na janela de comandos e salvou o histórico da janela de comandos e me enviou, tá certo? Também não funciona, porque quando está lá é óbvio que ganhou uns pontinhos a mais aí do que quem mandou só o algoritmo, mas normalmente a questão está lá assim, as questões são do tipo assim, faça um programa que, então faça um programa que resolva o sistema linear abaixo. Então você vai fazer um programa que resolve o sistema linear abaixo. Então você pode fazer o seguinte, não precisa ser um programa genérico. Ele tem que ser um programa que resolve aquele sistema que está na sua prova. Então, só que ele tem que ser um programa. Então, por exemplo, você tem lá um script, um script para resolver um sistema de equações lineares baseado no método de Cholesky. Então, você vai criar o script, aí lá no seu script você vai colocar A igual a matriz A que está lá no problema. B igual a matriz B que está lá no problema. Resolve o sistema baseado no método de Cholesky. E depois, a resposta né, a gente já aprendeu a usar o DISP, não é isso? Você pode usar o DISP, a resposta é essa aqui. Tá certo? Então, tipo assim, quando você faz quando o problema pede para você fazer um programa, você vai fazer um programa com os dados da sua questão e vai dar a resposta para o usuário, tá certo? Então, isso aí vocês têm que tomar cuidado em aconteceu comumente também lá na atividade lá. Uma outra coisa que aconteceu demais também foi atividade sem script e programa
sem comentário, tá certo? Então, na atividade, como foi a primeira atividade que a gente fez, eu não tirei nenhum ponto, não, tá certo? Mas para as próximas atividades que nós vamos fazer, inclusive para a prova, é preciso fazer um comentário ali, tá certo? Não precisa ser uma tese de doutorado num comentário, tá certo? É algo simples, mas ele precisa ter. Então, lá no comentário, você vai colocar objetivo rapidamente. Então, por exemplo, lá, objetivo, resolver o sistema linear da questão 1, por exemplo. Esse aí é o objetivo, tá certo? Entrada. Se você colocou a entrada já dentro do script, então ele não tem entrada. Então, você pode colocar não tem entrada e a saída também não tem saída, tá certo? Então, perdão, a saída é a resposta do problema, tá certo? Então, esses cuidados aí que eu observei, assim, mais críticos nas atividades. E a indentação também, porque o que acontece? Tanto o comentário quanto a indentação, por que eles são importantes? Porque, às vezes, eu pego o seu código, mesmo que você não acertou o problema, mas eu vou avaliar o que você fez do código. Agora, nessa atividade mesmo aconteceu isso. Teve um aluno que mandou o código e eu não consegui entender nada do código dele e não consegui entender. Então, tipo assim, eu não pude avaliar nada, porque eu não faço a menor ideia do que ele fez ali durante naquele script ali. Então, por isso que é importante você tanto fazer a indentação, que você tem lá um programa muito grande, sem indentar, é muito difícil de eu verificar erro, por exemplo, de lógica, tá certo? Então, eu vou rodar. Se funcionou bem, se não funcionou, você se lascou, tá certo? Então, é importante você colocar os comentários e indentar ele direitinho, tá certo? Só uma questão aqui, que alguém fez uma pergunta no chat aqui, o João Vitor. Não é preciso, ô João Vitor, se você fez o comentário, o cabeçalho direitinho, não precisa você fazer o comentário no programa, não. Agora, eu volto a dizer, o que acontece? Quanto mais eu conseguir entender o seu código, melhor eu vou poder avaliar a questão. Então, necessário? Não é. Mas se você acha importante para que eu entenda o seu código, não tem nada que te impeça de fazer, tá certo? Mas aí fica a seu... E essa parte de comentário no meio do código, ele fica a seu critério. Ele não é necessário, não. Tá certo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Nenhuma dúvida? Darlan? Sim? É o João Vitor de novo, aquilo que eu mandei no chat. Eu entendi sobre o comentário, é que eu não consegui usar o Node para fazer a pergunta. Sobre feedback lá no Moodle. Nos questionários que fizemos, os 2 primeiros, o feedback foi instantâneo da nota. Os sistemas lineares, aparece para mim feedback disponível, mas não fala nada de nota, só finalizado. É isso mesmo que era para aparecer? Na verdade, eu corrigi ele, se eu não estou enganado, foi na segunda-feira. Segunda ou terça, não sei. Acho que foi segunda mesmo. Ou domingo. Não sei. eu corrigi ele essa semana. Então, já é para aparecer para você qual que é a nota que você tirou. O que acontece? O Matheus, eu acho, ele não está conseguindo ver, porque quando eu corrijo a questão, se ela está certa, eu só coloco lá que o programa está correto, não tem o que falar. Mas, uma hora ou outra eu comento alguma coisa, eu poderia ter feito isso ou aquilo diferente, mas normalmente eu não comento. Mas as questões que estão incorretas, eu comento, eu falo, ó, você errou isso, de forma simplificada, né? Tipo assim, teve gente que, igual eu falei, mandou o programa, eu não entendi nada. Então, às vezes, eu posso ter colocado assim, eu não entendi nada do seu programa, porque eu realmente não entendi nada do programa. Mas, quando eu sei onde está o erro, eu aviso. Ó, o erro está aqui e tal. Né? Então,
Eu entendi é que no meu caso, quando eu abro o questionário de introdução que teve sistemas lineares, para ver o feedback, aparece quantas tentativas eu fiz, o meu estado, mas não tem nada de nota, e em revisão para mim está não permitido. Eu só consigo ver isso. Não consigo nem ver. Ah, tá. Isso que é a minha Cara, dúvida. eu corrigi. Você olhou essa semana? O Olhando Alexandre? agora, falando nesse Não, instante. então, eu tenho que procurar saber isso aí, mas eu já corrigi ele. Eu já corrigi ele, sim. No meu caso, nem aparece o cabeçalho onde deveria ter nota, não tem nenhum zero ou coisa assim, não tem nada, é vazio. Ah, tá. Mas você entregou, né? Porque Entreguei, teve um aluno que, tipo entreguei. assim, só entrou, fez a tentativa, não mandou nenhum arquivo e saiu. Não, eu enviei meu código. Você fez, né? Isso. Cara, então, tipo assim, eu vou olhar o que está acontecendo, porque eu já corrigi de todo mundo, tá certo? Então, eu não sei por que, eu vou olhar, eu não sei por que está acontecendo isso não, porque a nota era para você ver. Para mim, não No existe semestre essa passado, os nota. alunos conseguiriam ver a nota e ver o comentário. No Ah, comentário, ninguém reclamou, não. o Mas a Jean falou a nota, mesma coisa comigo. Não tá dando para ver as notas e o feedback igual aos anteriores. O meu primeiro e o segundo eu posso ver tudo, e o terceiro ah, eu não consigo ver nada. Só fala não possível revisar e nem tem o tópico nota. Não tem um 00, não tem nada no lugar. uai, estranho que eu já corrigi todos já. Bom, aí não, tipo assim, foge um pouco do meu conhecimento, sabe? Aí eu vou olhar com o pessoal lá do, do Moodle lá, né, da UFOP, e passo para vocês aí lá no grupo lá, tá certo? Lá nos fóruns lá. Ok, obrigado. Tem mais gente aqui no Alguém- chat com o mesmo problema, pelo jeito. tem uma galera. Teve um aluno que até mandou, acho que acho que foi o Matheus, eu acho. Não foi o Matheus Franzotti, não, foi outro Matheus. O Matheus Franzotti está falando aí no chat também que deu problema. Mas, bom, eu vou olhar lá e, e falo com vocês aí. Eu já mandei um e-mail para lá perguntando, acho que na verdade foi o Lucas, né, esse que me mandou perguntando sobre o feedback. Eu vou olhar lá de novo e vou ver como eu passo para vocês aí, tá certo? Mas que aí foge um pouco do meu controle, porque eu não tenho nenhuma opção do tipo, fala que não é para os alunos verem a nota, entendeu? Na hora que eu crio o questionário, não existe esse tipo de restrição, que é óbvio, né? Não faz o menor sentido você restringir o aluno de ver a nota da atividade, né? Então, eu não sei o que está acontecendo, não. Eu vou olhar e depois entro em contato com vocês. Beleza? Beleza, obrigado. Nada. Mais alguma questão aí, pessoal? Darlan, Sim? eu coloquei aqui no chat, mas eu acho que você não viu, a respeito do que você Perdão. tinha dito anteriormente, sobre aquelas do programa com função, com a função que você deu exemplo de Cholesky, que você quer que faça de tal forma. Eu acho que eu ainda não entendi como você quer que faça. Eu estou com medo de ter errado e errar novamente, entendeu? Tem como você me explicar de novo? Não, na verdade, tipo assim, eu não estou entendendo bem a sua pergunta, mas se eu entendi, aí qualquer coisa você me corrige aí. Então, a ideia é o seguinte, por exemplo, a função de Cholesky ou a decomposição LU. Essas são funções que elas têm o algoritmo lá no livro, tá certo? Então, você vai pegar aquele algoritmo que está no livro e vai transformar esse algoritmo que está no livro em um programa. O Octave, ele tem programas tanto para resolver o algoritmo de Cholesky quanto para fazer decomposição LU. Você não pode usar estes algoritmos, você vai usar o seu algoritmo que você implementou. E como que eu vou saber isso? Porque você é obrigado a me enviá-lo.
Se você não me enviá-lo, a sua questão também vai estar incorreta. Tá certo? Agora, são duas questões. Uma questão é o algoritmo especificamente. Então, você vai pegar aquele algoritmo lá, implementar e vai me enviar ele. A outra questão é a respeito da questão. Então, na hora de resolver a questão, você vai pegar o seu algoritmo que você fez, vai lá criar um script, aí naquele script você vai, por exemplo, lá, definir a matriz A, definir o vetor B, resolver a questão com o seu programa que você implementou e dar a resposta, tá certo? Então, na verdade, isso aí já é garantia de sucesso. Eu vou fazer um exemplozinho aqui agora, né, porque nós vamos... aí você vai ver melhor, talvez, como é que funciona essa ideia aí, tá certo? Tá, joia, obrigada. Não tem do quê. É isso aí. Beleza, pessoal? Mais alguma questão? Às vezes eu peço desculpa, que às vezes passa batido no chat aí, eu estou empolgado aqui falando e o negócio não vejo. Peço desculpas. Bom, então eu vou apresentar a minha tela aqui. Uma janela que é uma janela do Octave, deixa eu ver aqui. Tá aqui. Tá certo? Então, essa janela aqui do Octave. Então, aqui está todo mundo vendo aí, pessoal, a janela do Octave? Sim, já estamos para ver. Beleza. Então, o que acontece? Então, esse aí é um programinha que né, a ideia é mais ou menos essa, tá certo? Então, tipo assim, tem um script, esse script, como ele é um script geral, né? Então, eu só coloquei aí a descrição dele aí, tá certo? Então, tem um comentário lá, bacaninho, lá no alto, lá. Darlan. A descrição do comentário. Sim. Darlan, eu não estou conseguindo visualizar. Uai. Só você ou todo mundo, moçada? Mais alguém tá vendo aí a apresentação? Para mim tá aparecendo. Para mim também. Eu tô vendo de boa também. Também tô vendo. Tô vendo também. Aí eu não sei. Você, Eu vou talvez... tentar, que eu vou sair e vou voltar para ver se aparece. Acho que talvez seja uma ideia, porque tá todo mundo vendo, né? Pode ser algum erro. E aí eu acho que não vai adiantar também eu parar e apresentar de novo. Tá. Não pode continuar, eu vou tentando aqui. Tá, ok. Eu talvez nem precise acompanhar sem sair e entrar de novo. Tá. Bom, então, pessoal, tá aí a nossa janela do Octave, não é isso? Então, tem aí um programa aí, e uma das coisas que o pessoal estava com muita dúvida aí é sobre as operações com aquele número de algarismos significativos aí, tá certo? Então, apareceram muitas questões sobre isso aí. Então, a ideia se você quiser alterar o número de algarismos significativos, você pode usar essa estratégia que eu usei aqui, tá certo? Então, se vocês olharem aqui no meu programa, eu defini uma variável A aqui. Essa variável A, ela é 64.1559273. É uma variável A qualquer aqui, tá certo? Aqui, depois, eu uso uma string. Isso aqui é só para ficar mais divertido. É óbvio que ninguém precisaria fazer isso aqui, tá certo? Faz quem quiser, é isso? Mas aí, tipo assim, então, essa é uma string. Então, para eu usar uma string, lá em C, vocês usavam o printf, não é isso? Aqui a gente usa o sprintf, existe o sprintf em C também, tá certo? Então, o sprintf, como que ele funciona? Ele recebe uma mensagem formatada e os parâmetros dessa mensagem. Então, igual, por exemplo, na minha mensagem aqui eu tenho o valor de A antes do arredondamento aí eu usei aí um número de ponto flutuante. Só que eu usei o número de ponto
com 7 algarismos depois da vírgula. Esse aqui não é algarismo significativo, não, tá certo? É algarismos depois da vírgula. Então, ele vai criar um texto, ele não vai mostrar o texto. Ele vai criar um texto com essa frase aí, não é isso? O valor de A antes do arredondamento é, e o valor do A com 7 algarismos significativos aí, tá certo? Depois eu uso o disp texto para mostrar essa string aí. Agora, o importante aqui é essa linha aqui, tá certo? É essa linha do arredondamento aqui. Então, nessa linha do arredondamento aqui, eu usei o round, tá certo? Mas você poderia usar o fix, ou o sail, ou o floor. Qualquer um deles faria o arredondamento, tá certo? O fix, ele simplesmente tira a parte fracionária, o floor arredonda para baixo, o sempre para baixo, o fix e o floor, eles são bem parecidos. O sail arredonda sempre para cima, e o round arredonda para baixo ou para cima, dependendo lá do critério lá, se ele é maior ou menor do que 5, tá certo? Então, o que eu fiz aqui? Então, eu peguei aqui o A, multipliquei ele pelo número de casas decimais que eu quero, então, na verdade, eu multipliquei ele por 1000. Por quê? Porque eu quero 3 casas decimais. Então, eu multipliquei ele por 1 elevado a 3. 1 vezes 10 elevado a 3. 1 vezes 10 elevado a 3, eu posso fazer ele assim, não é isso? Isso aqui é 1 vezes 10 elevado a 3. Então, se eu quisesse 4 casas decimal, eu faria 1 expoente de 4 dividido por 1 expoente de 4. Tá certo? Obviamente, aqui tem que ser o mesmo número de casas decimal, não é isso? Se eu quiser 5 casas decimal, eu vou fazer 1 expoente 5, 1 expoente 5, tá certo? Se eu quiser 2 casas decimal, 1 expoente 2, 1 expoente 2. Então, com isso aí, eu consigo trabalhar com o número de algarismos significativos que eu quiser. O que eu tenho que lembrar aqui? Que isso aqui, por exemplo, se eu fizer para o A, depois eu fizer o A mais o B, se o B tiver mais algarismos significativos, a resposta vai ter mais algarismos significativos. Não tem como eu limitar isso aí no Octave, tá certo? Então, aí, se eu quiser, não, eu fiz A mais B, eu quero que a resposta de A mais B tenha 5 algarismos significativos. Aí eu tenho que fazer isso aqui de novo na resposta. Tá certo? Bom, então, essa aí é essa aí, então, é a questão do arredondamento. Deixa eu só ver aqui como que ele vai aparecer para você ali. Ficou bem reduzido, né? Deixa eu aumentar de novo. Eu diminuir aqui para ver se eu conseguia ver. Porque eu não estou conseguindo ver vocês, tá certo? Então, se vocês precisarem falar alguma coisa, vai ser necessário falar mesmo. Eu não consigo ver vocês, não, porque eu tenho que usar a tela aqui. Bom, então, aí depois eu faço a impressão do A de novo, como disse, e espero até pressionar alguma tecla aí, tá certo? Então, vou colocar para executar aqui. A hora que eu coloco para executar aqui, se eu vier aqui na janela de comando, ele vai estar aqui, o valor de A antes do arredondamento é 64.155.9274, e depois do arredondamento é 64.156. Certinho até aí? Então, essa aí é a ideia para a gente utilizar o arredondamento. Tá certo? Bom, uma outra coisa aí também são os grafos, tá certo? Como eu já falei, os grafos, eles são muito importantes para a gente aí. E apareceram também bastante problema no gráfico para o pessoal naquela, né, no exemplo que, na atividade que nós fizemos aí, na última atividade que nós fizemos aí, tá certo? Então, o gráfico, como é que ele funciona? O gráfico, a gente tem o Lean Space. Para a gente fazer um gráfico, normalmente, o procedimento que a gente usa é esse. É necessariamente nesse? É óbvio que não. Existem outros métodos aí, né?
mas esse aí é um deles, por exemplo. Então, eu usei aí, por exemplo, o linspace para criar uma variável x. Essa variável x é um vetor. Esse vetor, ele recebe valores entre 10 e 11, e ele recebe 200 valores entre 10 e 11, tá certo? Então, essa função linspace, ela serve para fazer só isso aí, tá certo? Bom, depois ela tem a gente faz aí eu fiz aí o y. O y, eu usei a função log. Essa função log, do jeito que ela está aí, ela é o logaritmo neperiano, tá certo? O ln. Então, eu fiz aí o ln de x elevado a 5 mais 2, dividido pelo ln de 3. É uma expressão qualquer aí, tá certo? E depois tem o plot, xy, não é isso? E o marcador que eu vou usar, no caso aqui o marcador é a bolinha, e eu quero que tenha uma linha ligando os pontos, tá certo? E eu quero que apareça aí também a cor seja preta, tá certo? Então, agora eu acho que eu vou ter que parar aqui, quer ver? Acho que não vai aparecer para vocês aí o gráfico, deixa eu ver. Bom, então vamos lá. A hora que eu executo aqui, então é só dar aqui e só pressionar Enter aqui e ele está executando aí, tá certo? Eu não sei se vocês conseguiram ver aí a janela do gráfico. Conseguiram? Sim, nada Consegui, sim. Apareceu aí? Ah, beleza. Outro dia eu estava usando um programa aqui que não dava para ver, não, mas acho que era por causa do programa que eu estava usando. Bom, menos mal. Voltemos aqui ao que interessa, tá certo? Então, aí está o nosso gráfico. Eu não sei se vocês... Deixa eu ver se eu consigo... Eu não sei se eu consigo dar um zoom aqui. Então, aqui, ó. Então, se eu dou um zoom no trecho aqui, ó. Então, observem aqui. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho o marcador. Então, em cada ponto daí, eu criei 200 pontos. Então, eu vou ter 200 marcadores. E entre os marcadores, eu tenho uma linha ligando o gráfico. A hora que eu coloco aqui o zoom menor, eu não vejo essa linha, né? Isso eu só vejo os marcadores. A hora que eu aumento o zoom aqui, eu vejo aí a linha e os marcadores. Tá certo? Bom, uma coisa que aconteceu também... Deixa eu só ver se eu consigo parar aqui. Eu acho que não vou conseguir, não. Não consegui, beleza. Uma coisa que aconteceu também é o que acontece. Isso aí que eu fiz uma curva em um gráfico e uma figura, tá certo? Então, eu posso fazer várias curvas no mesmo gráfico. Então, para eu fazer várias curvas no mesmo gráfico, eu preciso fazer o quê? Eu preciso usar o hold on, tá certo? Então, quando eu uso hold on aqui, eu posso vir aqui e fazer um plot, sei lá, vamos mudar aqui só para ficar diferente aqui, tá certo? Um YX com o marcador agora, sei lá, asterisco vermelho, sem linha ligando, tá certo? Então, aqui eu estou fazendo o quê? Aqui eu vou fazer duas curvas no mesmo gráfico, tá certo? Então, se a gente executar aqui de novo, ele vai executar lá, mostrou o A lá, e agora ele vai mostrar aqui as duas curvas no mesmo gráfico, tá certo? Então, isso aí eu tenho duas curvas no mesmo gráfico. Então, por que eu falo? Porque apareceu lá numa questão lá, alguns tiveram uma questão do tipo, faça um gráfico para o sistema linear, não é isso? Então, faça um gráfico para o sistema linear, onde cada
equação vai ter uma curva, então aí você tem duas curvas no mesmo gráfico. E todos os sistemas na mesma figura. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que você vai pegar um gráfico e vai colocar duas curvas nele, que são a curva do sistema linear. E vai pegar e colocar na figura todos os outros, todos os gráficos. Então, para eu colocar na figura, eu uso o subplot, tá certo? Então, venho aqui, por exemplo, subplot, eu vou colocar aqui 2 por 2, por exemplo, e 1, tá certo? Então, aqui agora, eu tenho que fechar minha figura, porque como eu usei o hold on, isso, se eu tentar usar ela de novo, se eu tentar usar ela de novo, ele vai dar problema, é isso? Então, aqui, eu salvei aqui, e mandei executar aqui. Então, agora, ele está aqui esperando, esperando eu continuar. Aí está aí agora a nossa figura e a figura com as duas curvas. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma figura com um gráfico e duas curvas, tá certo? Eu poderia colocar, como eu usei o subplot, eu poderia usar mais gráficos dentro dessa mesma figura. Tá certo? Sim? Mas igual no exercício que tinham, dentro da equação tinham duas variáveis. E aí eu não conseguia fazer a multiplicação entre elas, porque dava que os vetores, o tamanho deles não dava certo. E aí, como que eu faço nesse caso? Pois eu não sei se é esse o seu caso, mas eu peguei não sei se é exatamente a sua que eu corrigi, mas o que acontece? Eu peguei um aqui, qual que é o problema? Na hora que foi fazer isso aqui, ó, não sei se foi a sua, mas eu acredito que seja isso. Na hora de fazer aqui, você está vendo minha tela aí ainda, né? Por exemplo, igual está aqui, y igual a log de x elevado a 5. Se eu colocar aqui, ó, log de x elevado a 5 sem o ponto, o que ele vai falar? Ele não vai falar que está faltando o ponto. Ele vai falar que a dimensão da variável é inválida. Por quê? Porque ele está tentando multiplicar x vezes x vezes x vezes x. Só que o que acontece? X vezes x vezes x, ó, x vezes x não dá, porque x é 1 por 5, sei lá, vamos supor, você está querendo multiplicar x por outro 1 por 5. Aí ele vai falar com você que o tamanho das variáveis não está correto. Então, isso aí é uma coisa. Qual que é a outra coisa? Bom, bacana. No sistema, como que aparece o sistema linear para vocês lá? O sistema linear aparece 5 vezes x mais 3 vezes y igual a 10. Tá certo? Isso aí está lá. E duas equações iguais a essa. Então, o que acontece? Você precisa modificar o seu sistema para poder fazer a impressão do gráfico. Tá certo? Então, eu vou parar a apresentação aqui, rapidamente aqui, e vou apresentar uma janela aqui, tá certo? Às vezes fica... Opa! Darlan. Oi. Aproveitando que está falando de gráfico, deixa eu tirar uma dúvida rápida. Qual que é a diferença de eu, quando eu quero colocar duas curvas no mesmo gráfico, usando o hold on, e quando eu coloco tudo no mesmo plot? Por exemplo, plot x, y, x1, y, por exemplo. Não, aí não tem diferença, não. Eu posso usar qualquer uma das duas estratégias aí. Ah, perfeito, obrigado. Então, vamos lá. Vamos supor que eu tenho que ter um sistema linear aqui, tá certo? Então, nesse sistema linear, eu tenho aqui, por exemplo, 2 vezes x mais 4 vezes y igual a 3, sei lá, por exemplo, e, sei lá, menos 5 vezes x mais 2 vezes y igual a menos 10, por exemplo. Tá certo? Então, o que acontece? Agora, eu quero fazer um gráfico desse sistema linear aí. Eu tenho que escolher, eu vou fazer o gráfico em relação a x ou em relação a y.
Ah, eu vou fazer o gráfico em relação a y, que é o padrão, não é isso? Então, eu tenho que vir aqui e mexer nesse cara aqui, não é isso? Então, eu vou colocar aqui, no caso aqui, que y vai ser igual a 3 menos 2x dividido, não é isso? Tudo isso aqui dividido por 4, tá certo? E aqui embaixo, eu vou colocar que y é igual a menos 10, não é isso? Mais 5x, tudo isso aqui, dividido por 2. Tá certo? Aí agora sim, agora eu vou lá, vou fazer lá um x igual a ln... Opa! A letra cursiva é muito ruim. Vai... x igual a linspace, tá certo? Aí eu vou colocar lá o intervalo do x. Opa! Eu vou colocar lá o intervalo do x, sei lá, de menos 10 até 10, por exemplo. E vou colocar aqui também a quantidade de pontos. Aqui eu posso colocar quantos pontos eu quiser. Por exemplo, 100 pontos, 200 pontos, tá certo? Quantos pontos eu quiser aqui, por exemplo. Tá certo? E aí eu vou fazer que o y igual a 3 menos 2 vezes x, tá certo? Tudo isso aqui dividido por 4. Certinho até aí? Bom, agora, por exemplo, se eu tivesse aqui um x ao quadrado, então eu teria que, antes desse vezes aqui, né, eu deveria colocar antes desse asterisco aqui, eu deveria colocar um ponto. Tá certo? Aí sim, opa, perdão, aqui não, né? É aqui, ó. Se eu tivesse aqui vou ter um vezes aqui. Aí aqui sim eu vou ter um ponto elevado a 2, por exemplo, se fosse o caso. Certinho? Entendido até aí, Gonçalo? Sim. Só que, então, caso o exercício te dê o valor do vetor de y e de x, você escolhe qual que você quer usar? Aí tem outra questão, que é outra questão que também apareceu nos exercícios, que era o seguinte, dava o intervalo Isso. e a quantidade de pontos que eu queria naquele intervalo, tá certo? Aí, nesse caso, aí não, aí você não pode usar o intervalo que você quiser. Aí você tem que usar o intervalo que pede na questão. Uma questão que aparecia também lá que apareceu nos exercícios foi tipo assim, era uma função com duas variáveis realmente, não é isso? Então, deixa eu compartilhar aqui de novo. Aqui. Então, Darlan, só para concluir o sisteminha, naquele sisteminha que você fez, então meu gráfico vai ter duas curvas, uma para cada linha da equação do sistema. Isso, exatamente. Beleza, entendi. Entendeu? Sim, obrigado. Por nada. Então, olha só, uma outra questão que aparecia tipo assim, uma função do tipo assim, sei lá, 2 vezes o cosseno de x elevado a 5, por exemplo, mais e elevado a t mais 2 vezes x, por exemplo. Tá certo? Então, isso aí é uma coisa que aconteceu. Aí lá falava o seguinte, ó, o t, ele vai ser entre 4 e 5, por exemplo, e ele vai ter 4 pontos aqui entre 4 e 5. Tá certo? E aqui tem tem um y aqui também, tá certo? Sei lá, vamos colocar aqui um y mais aquilo ali, tá certo? Não, acho que não tinha, não. Acho que era só x e t mesmo, se eu não estou enganado. O y é igual a t. Era só x e t mesmo, então. Exato. Então, o que acontece? Eu quero 4 pontos. Então, o que você vai fazer? Você tem que vir aqui e colocar o t igual a linspace
tá certo? Aí aqui, eu quero de 4 até 5 com 4 pontos. Só que o que acontece? O x, se eu não tenho enganado, ela falava, o x eu quero do intervalo tal, então x eu quero no intervalo, sei lá, de -1 até 0, e eu quero que esse cara tenha 50 pontos. Aí, se você tentar fazer essa expressão aqui do jeito que está aqui, nem o ponto vai te ajudar. Por quê? Porque esse cara aqui, ó, deixa eu pegar aqui, esse cara aqui vai te retornar um cara 50 por 1. Tá certo? E esse cara aqui vai te retornar um cara 4 por 1. Então, não funciona. Não é isso? Então, o que a gente precisa fazer? Então, o que a gente precisa fazer é o seguinte, na verdade, eu vou ter para cada um desses T's aqui, ó, para cada um desses T's, eu vou ter uma função diferente aqui. Tá certo? Então, eu vou ter por exemplo, y1, que vai ser igual a 2 vezes o cosseno de x. Agora, de qualquer forma, tenho necessariamente que colocar o ponto, não é isso? Então, eu vou colocar aqui, que aqui já é como eu estou fazendo a janela de comando lá, por exemplo, né? Ponto 5, aí eu vou elevar cada elemento do x a 5, mais um e elevado ao T1. Então, esse cara aqui vai ser o y1 mais 2 vezes o x. Como isso aqui é uma constante vezes o x, eu não preciso do ponto. Posso colocar? Posso, mas não preciso. Tá certo? Aí eu vou ter lá depois um y, aí eu faço esse gráfico aqui. Vou ter um y2, que vai ser igual a 2 vezes o cosseno de x elevado a 5 mais e elevado ao T2 mais 2 vezes o x. Tá certo? E assim sucessivamente. Certinho até aí? Sim, agora faz sentido. Uhum. Entendeu aí? Deixa eu parar aqui. E vou agora. Então vamos voltar agora. Mais alguma dúvida, pessoal? Vamos voltar agora para o nosso guia do... Opa! Nossa janela do Chrome lá. Aqui, do Octave, perdão, do Chrome. Beleza? Então, de gráfico, mais ou menos isso aí, tá certo? Aí aqui tem até um exemplo aí depois, aí um gráfico de sistemas lineares, tá certo? Então, eu tenho aí uma matriz A e um vetor de termos independentes B. Então, como que eu faço esse gráfico aí? Bom, então, eu vou pegar aqui, no meu caso aqui, eu fiz diferente da forma como eu mostrei para vocês aqui em cima, né? Eu não usei o hold on, eu usei a variável y com 2 colunas. É uma outra forma de eu fazer também. Eu posso pegar fazer um x, y, x, y, x, y, é isso? x1, y1, x1, y2, x1, y3. Ou eu posso fazer um vetor de x e agrupar todos os y num vetor, numa matriz, onde cada coluna da matriz é um vetor y. Tá certo? Então, assim eu fiz aqui. É uma outra forma de fazer a mesma coisa. Então, o meu sistema linear, se vocês observarem aqui, ele vai ser um 3x mais 4y, menos x mais 5y, então, menos 3x mais 4y igual a menos 5, menos x mais 5y igual a 7, tá certo? Então, eu fiz lá o x com um valor qualquer, por exemplo, de menos 10 a 10, com 100 pontos aí. E aqui eu fiz o menos 5, né, isso que é o que está lá depois do B, menos 3 vezes x dividido por 4, que é o que a gente acabou de ver aí, tá certo? E aqui a gente tem também, aí eu fiz
usando o mesmo y, eu concatenei um outro valor, um outro vetor nele, que é o sistema de baixo. Então, ele vou usar a segunda linha do y aí, né? Então, eu vou fazer que ela é igual a 7 mais x dividido por 5. Eu dei um vacilozinho aí, tá certo? Eu precisava, ou não, né? Na verdade, eu coloquei como se fossem linha, e precisam ser colunas. Então, eu fui e fiz o quê? Usei aí o apóstrofo para poder fazer a transposta desse cara aí. Então, aqui agora, se eu vier aqui de novo e mandar executar, ele vai vir aqui, provavelmente ele vai só trocar o gráfico lá, né? Na verdade, como eu fiz o hold on, ele colocou no mesmo subplot aí, tá certo? No mesmo gráfico, tá certo? Vamos ver se a gente consegue trocar o gráfico aqui. Então, aqui, por exemplo, eu vou usar aqui o subplot, aqui só para ficar legalzinho. Subplot. Agora, o tamanho é o mesmo, só que agora é o 2, tá certo? Então, eu tenho que dar aqui um close all aqui de novo. E executar o meu programa. Para que eu executo aqui, apareceu lá o primeiro gráfico, tá certo? E, na hora que eu mando executar aqui, ele aparece o segundo gráfico. Eu coloquei a mesma... Bom, era para ter aparecido. Esqueci o ponto e vírgula aqui. Não sei isso. Exatamente. Certinho aí, pessoal? Entendido até aqui? Alguma dúvida? Oi? Carolina? Eu não estou te escutando. Eu não estou escutando. É interessante que seu microfone parece estar ligado, mas eu continuo não te escutando. Está me ouvindo agora? Agora sim. Tem uma questão sobre os marcadores, que você tinha dito ali no gráfico de cima. Você colocou o O e o tracinho, que é a linha para ligar os marcadores. Na questão da apostila, eu só fiz o marcador com uma bolinha. Será que vai estar errado ou não? Porque, na realidade, eu não quis colocar mesmo esse tracinho para ligar, porque eu entendi que você queria só os marcadores, então por só eles, entendeu? Não, tá certíssimo, com certeza. Se você colocou a linha, eu não vou tirar ponto por causa disso. Mas o necessário era só o marcador mesmo. Ah, tá. O marcador e a cor, que era o fundamental. Beleza. Obrigada. Bom, pessoal, então, continuando aqui, então, aqui agora tem um exemplo aí, que é o exemplo de decomposição LU, que é o exercício 3.5i da apostila, tá certo? Então, lá pede para você resolver um sistema linear utilizando o algoritmo de decomposição LU, Cholesky e LDLT, tá certo? O LDLT é para vocês se divertirem, tá certo? Vocês vão caçar ele por aí, vão encontrar e vão implementar. Ele não está no livro de vocês, tá certo? Apesar de que no livro fala como você vai fazer, mas ele não tem o algoritmo lá. Então, aí, para vocês se divertirem aí, tá certo? Mas, vamos aos que tem lá, tá certo? Então, o que tem lá, por exemplo, um dos que tem lá é o algoritmo de
decomposição LU, tá certo? Então, esse algoritmo de decomposição LU, para resolver um sistema linear pelo algoritmo de decomposição LU, o programa de decomposição LU, ele faz só a decomposição da matriz A, tá certo? Ele não faz nada além disso aí. Então, o algoritmo de decomposição LU sozinho, ele não resolve a questão. Ele só faz a decomposição da matriz A. Depois você tem que usar o algoritmo de substituições sucessivas e o algoritmo de substituições retroativas para resolver o sistema linear. Então, vamos lá. No meu programa aqui, o que eu fiz? Então, esse aqui, por exemplo, esse pedacinho aqui, né? Se cair na prova a questão do tipo, resolva o sistema linear tal, é esse pedaço da prova aqui. Não precisa nada além disso aqui e não precisa nada menos do que isso aqui. Tá certo? Então, esse aqui é a solução de um sistema linear. Então, vamos lá. Então, aqui, eu coloquei aqui um x real. Um x real, ele é o A barra B, que é o valor, isso aqui a gente usa a função do Octave para a solução de sistemas lineares. Então, o x real, ele é para você, tipo assim, no meu caso aqui, eu vou usar ele como parâmetro de comparação. Alguém vai falar comigo, pessoal, você falou que não poderia usar por exemplo, os programas intrínsecos do Octave para poder fazer solução de sistema linear. Não, você não pode realmente, mas nada impede você de usá-los para testar o seu algoritmo. Igual, quando eu estava fazendo o meu algoritmo de decomposição LU, eu, como todo mundo, não acertei de cara, não, errei, esqueci um ponto e vírgula, esqueci uma variável que era igual, era menos, eu coloquei mais. Então, aí só que, tipo assim, às vezes é algum erro que não é erro de sintaxe, é erro de lógica, então você não consegue ver. Então, eu fui lá, peguei uma matriz, usei o algoritmo LU do Octave, descobri qual que era, se a minha resposta estava certa ou errada, vi que a minha resposta estava errada e fiz de novo. Então, essa é a ideia dos algoritmos do Octave, né? Ele não é a resposta do meu problema, ela sai desse pedaço aqui. Mas nada me impede de verificar se a minha resposta está certa ou errada, tá certo? Então, é isso aqui que eu fiz aqui. Então, lá, no meu algoritmo de decomposição LU, o que eu fiz? Eu tenho os parâmetros de retorno L, o determinante, a matriz pivotal e uma informação que informa se o sistema tem ou não solução. Tá certo? Bom, então aqui, eu fiz esse cara aqui, então, é igual a decomposição LU, fiz a decomposição da minha matriz A. No livro tem esse algoritmo aqui, que é o algoritmo de substituições sucessivas pivotal. Então, existem duas formas de eu resolver esse sistema aqui. Eu posso fazer como está no vídeo. No vídeo eu ensino uma outra estratégia para você resolver isso aqui. No vídeo, nas videoaulas, eu ensino você pegar essa matriz L, decompor essa matriz em uma triangular superior, em uma triangular inferior, aí você vai usar substituições sucessivas para resolver ele e substituições retroativas, com a matriz L decomposta em duas matrizes. Então, no vídeo está assim. Aqui eu fiz diferente, porque existem várias formas para vocês verem outras formas de fazer. Aqui eu usei o algoritmo de substituições sucessivas pivotal do livro, tá certo? Então, nesse caso, eu não preciso fazer a decomposição da matriz. Basta eu entrar com a matriz que retornou da decomposição LU aqui. Eu chamei ela de L, poderia ter chamado de qualquer outra coisa. Então, esse cara aqui, aí eu uso o algoritmo de substituições sucessiva pivotal, um parâmetro de entrada é o L, o outro parâmetro de entrada é o B, e o outro parâmetro de entrada é a matriz, é o vetor de pivotação, que é retornado aqui pela função de decomposição LU também. Então, isso aqui me dá o Y. Se vocês lembrarem lá,
vocês vão lembrar, se vocês lembrarem do vídeo lá, vocês vão ver que lá tem, para eu resolver um sistema linear, né, isso, com decomposição LU, a gente vai fazer UX igual a Y e LY igual a B. Então, nessa primeira aqui, eu estou fazendo o quê? Nessa primeira aqui, eu estou fazendo LY igual a B, tá certo? Já nessa segunda linha aqui, eu estou fazendo o X igual a Y. É dessa segunda linha aqui que sai a minha solução. E aqui, nesse caso aqui, se o info, que o cara retornou aqui, se o info for igual a 0, o meu sistema tem solução. Se o info for diferente de 0, de quebra, eu já avisei o meu usuário aqui que o sistema não tem solução. Tá certo? Então, aqui agora, eu posso salvar aqui e continuar a execução aqui, não é isso? Que aí ele vai mostrar a solução. Só um minutinho, por favor. Que ele vai mostrar a minha solução, que é o X real e o X calculado aqui. Certo? Sim? Quem ia perguntar? Você falou que essa função em decomposição LU tem no livro? Tem. Decomposição LU tem no livro. Todos os algoritmos que a gente vai usar tem no livro. A única que não tem é o LDLT, né? Que a gente tem que fazer por conta própria. Ele só explica o código. Isso, exatamente. Ela é uma evolução da Cholensky, né? Hã? Ela é uma evolução da Cholensky. Isso, na verdade, ela é uma modificação, porque a Cholensky ela só funciona para matrizes simétricas definidas positivas. E a LDLT, ela funciona para matrizes simétricas. Não precisa ser definida positiva. Entendi. Então, ela é mais, né, uma utilidade maior aí. Não é? Bom, então, continuando aqui, aí um outro exemplo que eu fiz foi a atividade 5.1 da apostila também. Na atividade 5.1 da apostila pede para fazer a inversa de uma matriz e determinar se a matriz, a atividade 5.1 pede para determinar se a matriz tem inversa, ou seja, na verdade, se o sistema tem solução, né? Se a matriz tem inversa, se ela tiver inversa, ele pede para você achar o número de condição. Achando o número de condição, ele pede para você falar se ela é bem ou mal condicionada, e se ela for, aí pede para resolver esse sistema. Depois que você resolver esse sistema, ele pede para você modificar essa matriz, somar 0,01 nela e resolver o sistema novamente e ver o que acontece. Tá certo? Então, esses aí são o que pede o exercício 5. Vamos lá, vamos por parte. Primeiro, a gente vai fazer uma função que faça a inversa. Observe, novamente, aqui nós temos aquele problema lá. O Octave, ele faz a inversa para a gente, não é isso? Se você vier na janela de comando, colocar lá a elevado a menos 1, ele faz a inversa. Só que lá no problema pede para você criar um programa que faça a inversa da matriz. Então, você vai ter que criar o programa que faça a inversa da matriz. Você não vai poder usar a função do Octave para me enviar ela aí. Tá certo? Então, vamos lá. Eu fiz aqui um programa que chama inverte. Vamos lá aqui, editar esse cara aqui. Então, tá aqui com o meu cabeçalho bonitinho, uma função, não é isso? Tem parâmetro de entrada, parâmetro de saída, objetivo, qual que é a minha entrada, qual que é a minha saída. Tem tudo bonitinho aqui, tá certo? Uma função gatona, né? Isso mesmo? Então, eu posso vir aqui, e aqui eu tenho aqui o A e o info, que é a minha saída, igual a minha função e parâmetro de entrada. Tá certo? Então, eu não pedi para o usuário entrar com o tamanho aqui, então eu mesmo uso o tamanho aqui. Aqui, qual foi a estratégia que eu usei para resolver fazer essa inversão? A estratégia é o seguinte:
o que acontece? Como que eu posso fazer a inversão de uma matriz, tá certo? Deixa eu compartilhar minha outra tela aqui com vocês aqui. A apresentação. Então, uma guia do Chrome. E aqui. Tá certo? Então, eu tenho um sistema linear qualquer aqui, tá certo? Opa, deixa eu só... Então, eu tenho um sistema linear qualquer aqui, tá certo? Então, eu tenho aqui a matriz A. Se eu quero fazer a inversa dessa matriz, como que eu posso fazer? Eu posso resolver um sistema linear do tipo AX igual a identidade. Só que eu não posso fazer com toda a identidade. Então, o que eu faço? Eu faço com as colunas da identidade. Tá certo? Então, eu tenho aqui x1. Então, eu vou ter aqui essa solução aqui. Essa solução aqui vai me dar a primeira linha da inversa de A. Primeira coluna da inversa de A. Tá certo? Aí eu posso vir aqui de novo, fazer esse mesmo cara aqui agora. Esse cara aqui. Só que agora, no lugar de usar essa coluna aqui, eu vou usar outra coluna do A, da identidade. Eu posso fazendo isso, eu vou fazendo isso, e isso vai me dar, no final disso aí, se eu juntar todas essas colunas, eu tenho a inversa do A. Tá certo? Eu fiz assim. Poderia ter feito de forma diferente? Sim, existem outras formas de você resolver a inversa aí, tá certo? Então, eu fiz dessa forma. Então, se vocês olharem aqui no meu programa aqui, cadê aqui o Octave, tá aqui. Então, se vocês olharem no meu programa aqui de inversão de matrizes, vocês vão ver que, primeiro, eu só inverto matriz quadrada. Então, se a matriz não for quadrada, eu coloco o A vazio e retorno um erro, tá certo? Se a matriz for quadrada, eu vou tentar fazer a inversão dela. Então, a primeira coisa que eu faço é resolver ou fazer a decomposição da matriz A. Se a decomposição deu certo, o sistema tem solução, beleza, eu vou resolver o sistema. Se a decomposição deu errado, meu sistema não tem solução, eu informo o usuário que o sistema não tem solução e saio aqui do meu programa. Se o meu sistema tem solução, eu vou pegar e pegar a linha da identidade, isso aqui em cima, eu criei a matriz identidade, isso, vou pegar a linha que eu quero, a coluna que eu quero de identidade, então vou pegar a coluna 1, coluna 2, coluna 3, assim sucessivamente, e resolver o sistema linear com ela. Então, eu vou usar substituição sucessiva pivotal e substituições retroativas aí. E no final das contas, eu vou pegar essa variável temporária aqui, igualar ela ao A. E retorno esse A aqui, tá certo? Então, a hora que eu venho aqui, então, eu tenho aqui a inversa do A, tá certo? Bom, então, se esse cara aqui deu erro, eu vou falar, ó, deu errado, não funcionou, tá certo? Faltou até um return aqui. Não testei todas as condições, não, né? Então, aí ele sai do meu programa, tá certo? Se não, se deu certo, se tem inversa, como é o caso do nosso exemplo aí, eu vou determinar a constante de condicionamento, tá certo? O número de condição.
Então, o número de condição é a norma da inversa vezes a norma da matriz, tá certo? Então, faço aí a norma da inversa vezes a norma da matriz e multiplico esses caras aí. Se for maior do que 100, eu falo que o sistema é mal condicionado. Se for menor ou igual a 100, eu falo que o sistema é bem condicionado. E eu tenho aí eu vou resolver o sistema linear baseado na matriz A e na matriz B aqui de cima aqui. Então, aqui agora é o meu programa. Primeiro, eu verifico a simetria. Perdão. Nossa, perdão, moçada. Bom, então primeiro eu verifico a simetria, verifico se a minha matriz é simétrica. Como que eu faço isso? Eu faço a matriz menos a transposta. E pego o maior valor disso aí. Se isso aí for menor do que 1 expoente 10, eu considero ela como simétrica. Por que eu usei expoente 10 e não usei 0? Porque aqui eu não consigo 0 absoluto nisso aqui não, tá certo? Às vezes eu consigo 10 a menos 12, 10 a menos 15. Então, qualquer coisa menor que 1 vezes 10 a menos 10, eu considerei como sendo simétrica. Então, eu venho aqui e verifico se a matriz é simétrica. Beleza, ela é simétrica. Eu venho aqui e faço os autovalores e os autovetores. Para que eu faço os autovalores e autovetores? Para saber se ela é ou não definida positiva. Se ela for definida positiva, eu vou usar quem? Eu vou usar o método de Cholesky. Por quê? Porque ele é mais barato computacionalmente. Então, eu venho aqui e faço os autovalores e os autovetores. Verifico se os autovalores são todos maiores do que 0. Se for, a matriz é definida positiva. Se a matriz for definida positiva, eu posso usar o método de Cholesky. O método de Cholesky, essa função de Cholesky, ela devolve a matriz L, então ela eu não preciso fazer, eu só preciso fazer a separação da parte superior dessa matriz. Né? Isso, na verdade, eu nem precisaria. Eu fiz aqui só para ficar mais fácil, tá certo? Então, eu peguei aqui o L, a triangular inferior aqui do L, tá certo? Uso substituições sucessivas para fazer o LY igual a B, e uso substituições retroativas para fazer o L transposto X igual ao Y. O resultado disso aqui é a solução, que eu guardei num vetor aqui. Depois eu vim aqui de novo, e fiz novamente esse processo, só que agora, lá no problema, pede o quê? Primeiro, para você fazer só com a matriz A. Depois, você fazer com a matriz A somada mais 0,01. Então, para o J igual a 1, ele faz com a matriz A. Para o J igual a 2, ele faz com a matriz A somada 0,01. Aí ele vai e faz toda essa conta aqui de novo. Se a minha matriz não for simétrica, ou se ela não for definida positiva, ele vai usar o método de decomposição LU, que é o método que a gente viu aí. Tá certo? Se o info for igual a 0, a solução vai falar a solução, e vai falar a solução do x.01 também. Se o info não for igual a 0, significa que deu algum erro, ele vai simplesmente mostrar que o sistema não tem solução. Tá certo? E no final aí, o problema pede para você verificar o erro, que é a norma do x sem o delta, menos o x com o delta, dividido pelo x sem o delta. Tá certo? Então, isso aí, eu fiz a norma aí. No final, fiz a norma aí. Então, se a gente voltar aqui na nossa janela de comando, nós vamos ver que isso aqui já está executado aqui. Então, eu tenho lá a matriz A, ele mostrou aqui só para mostrar mesmo. Então, primeiro, ele falou que o sistema é mal condicionado, a matriz é simétrica e a matriz é definida positiva. Logo, ele resolveu pelo método de Cholesky. Então, esse aqui é o x que ele encontrou e esse aqui é o valor real. Esse valor real aqui é o A/B, que eu fiz lá. E não o valor
sem modificação, por assim dizer, né? Então, aqui tem, de novo, a matriz assimétrica, que aí agora já é para a segunda matriz, com a matriz que foi somada 0,01, eu tenho que verificar de novo se ela é simétrica. Na verdade, simétrica, com certeza, ela seria, né? Definida positiva é que eu não tenho certeza. Mas aí eu testei de novo se ela é simétrica e definida positiva, para não precisar colocar um if dentro do meu programa. Então, eu tenho que a solução do sistema é essa aqui. E o meu erro foi de 83%. Então, com a variação de 1% no valor da matriz A, eu tive uma variação na minha solução de 83%. Observe, então, que o que aconteceu? A minha solução mudou bastante. Então, está aí justificado o fato do meu sistema ser mal condicionado, que apareceu lá em cima. Lá. Tá certo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Alguém? Alguma dúvida? Bom, o que tinha para a gente poder prosear era isso, tá certo? O que eu preparei era isso. Na verdade, aí agora, porque, tipo assim, eu acredito que eu, pelo menos, acredito que esses são pontos, acho que nós falamos hoje sobre pontos centrais aí, tá certo? Então, caso alguém tenha mais alguma dúvida, eu posso tirá-la aqui, caso contrário, a gente fica por aqui, lembrando que qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem perguntar aí à vontade durante a semana também, tá certo? Sim, a Ana falou que tem uma questão. O Darlan, eu estou com dúvida na parte da resolução de LDL, porque... LDL que você está falando? Eu estou com dúvida na hora de como eu vou calcular a minha matriz diagonal, porque eu tenho que decompor na matriz L e na matriz diagonal. Isso. Aí, não sabendo, não sei, a minha matriz diagonal, eu calculo ela com substituição sucessiva também? Não. No caso da resolução pelo sistema LD-LT, ele é a mesma ideia do LLT, só que é diferente no sentido do quê? Quando a gente for resolver a decomposição LU, perdão, nós pegamos lá a matriz e fizemos essa decomposição de acordo com a matriz A e o escalonamento de Gauss, o escalonamento gaussiano, não é isso? Na hora que a gente for resolver o Cholesky, a gente não usou a decomposição de Gauss lá. O que nós usamos? Nós usamos uma fórmula linear, é isso? Que ela é o somatório de L, K, eu não vou lembrar de cor a fórmula, mas é algo do tipo assim, XI é igual ao BI menos o somatório de LKK dividido pela raiz quadrada de LK, é um negócio assim, eu não me lembro exatamente essa fórmula, não é isso? Então, você pegava a fórmula e se achava aí a matriz L. Na hora que você vai fazer o LD-LT, é o mesmo processo de você fazer a matriz lá usando o método de Cholesky. Então, essa é para vocês se divertirem, mas eu vou ajudar vocês a começarem a diversão, tá certo? Depois vocês vão seguir sozinhos, né? Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui para vocês verem aí, tá certo? Então, uma guia do Chrome. Beleza, vocês estão vendo aí minha tela aí, né? Então, olha só, o que eu tenho? Eu tenho aqui... Então, eu vou fazer o LD-LT, não é isso? Então, eu tenho que o L, ele vai ser o L11, 0, 0 e 0, não é isso? Vamos pegar uma matriz 3 por 3. O L, aqui eu tenho o L21,
L22 e 0, L31, L32 e L33. Essa aqui é a minha matriz L. Não é isso? Depois eu vou multiplicar ela por uma matriz D, não é isso? Que é uma matriz diagonal. Então, eu vou ter o D1, 1, 0 e 0, o D2, 2 e 0, e 0, 0 e o D3, 3. Tá certo? Então, eu vou pegar isso aqui e vou multiplicar pela matriz L transposta. Então, vai ser L1, 1, L2, 1 e L3, 1. Tá certo? Aqui vai ser 0, L2, 2 e L3, 2. 0, 0 e 0. Tá certo? E isso aqui... Opa, perdão, faltou o L3, 3 aqui, né? Aqui a gente tem o L3, 3. Bacaninha até aí? Então, isso aqui vai ser igual ao A11, A12 e A13. A21, A22 e A23. A31, A32 e A33. Bacana? Então, você tem isso aí. Então, se eu vier aqui e multiplicar... Se eu vier aqui e multiplicar essa linha aqui por essa coluna aqui, eu vou ter um termo, né? Isso vai aparecer lá um L11 vezes um D11, por exemplo. Tá certo? Então, eu vou fazer isso aqui. Eu vou pegar esse cara aqui, multiplicar por esse cara aqui, não é isso? Depois eu vou pegar essa linha aqui, multiplicar por essa coluna aqui. O que vai acontecer? Vai dar 0, não é isso? Pegar essa linha aqui, multiplicar por essa linha aqui, vai dar 0 de novo. Tá certo? Então, aí eu vou ter o quê? Eu vou ter uma linha da multiplicação dessas duas aqui. A hora que eu tiver a linha da multiplicação dessas duas aqui, eu vou pegar essa linha aqui. Então, no caso aqui, então deu, por exemplo, o L1, 0 e... L1 vezes D1, 0 e 0. Eu vou pegar esse cara aqui e multiplicar por esse cara aqui. Tá certo? A hora que eu faço isso aí, vai aparecer o quê? Vai aparecer um L11 ao quadrado vezes o D11. Esse cara aqui vai ser quem? Vai ser o termo A11, não é isso? Eu quero o L e o D, tá certo? Aí eu vou fazendo isso aqui e eu vou achar o A eu tenho, tá certo? Eu quero o L e o D. Então, eu vou fazendo isso aí e com isso eu consigo achar a fórmula para eu poder fazer a decomposição LD, LD. Entendido aí? Aí Entendi, eu estava ficando muito mais. Agora vai precisar, tipo assim, ainda tem muito trabalho para fazer aí ainda, né? Você observou, né? Você tem que fazer todas essas multiplicações. Depois que você fizer todas essas multiplicações, você vai achar, por exemplo, deixa eu dar só um exemplo aqui, só para não... Então, depois que você fizer todas essas multiplicações, você vai achar algo do tipo lá assim, sei lá, L21 é igual ao D11, por exemplo. Dividido por D1. Vai ser igual ao L... Eu não me lembro exatamente aqui, mas por exemplo, LJJ mais o somatório de LIK vezes LKI dividido por DII. Você vai achar algo do gênero assim. Aí você tem que pegar isso aqui e transformar isso aqui em um programa. Certo? Tem bastante diversão aí. Aí qualquer dúvida, se no caminho você não conseguir, você pode mandar mensagem que a gente vai trocando ideia
até você conseguir, tá certo? Mas eu gostaria que você tentasse primeiro, antes de passar a referência. Tranquilo. Obrigada. Nada. Mas o caminho é esse aí. Espero que eu tenha dado pelo menos o caminho das pedras aí. Sim, ajudou muito. Acho que é só essa decomposição que eu não fiz ainda. É. Mais alguém, moçada? Mais alguma dúvida? Ô, Darlan, essa parte de LDLT, ela cai na prova também? Pode cair. É bom vocês implementarem o algoritmo aí. Acharem o algoritmo e implementarem. Tá certo? Sim. Eu posso pedir para você falar um pouquinho rápido de novo das matrizes mal condicionadas, que eu não consegui pegar bem quando ela está mal condicionada, coisa assim no sistema. Sim, na verdade, o condicionamento da matriz, o que é o condicionamento da matriz? Não é isso? O condicionamento da matriz é o seguinte: quando eu pego um sistema linear e se eu fizer uma pequena modificação na matriz dos coeficientes A ou no vetor de termos independentes B, isso aí vai causar um erro na minha solução, obviamente. Então, por exemplo, eu fui lá, eu estou medindo a tensão em cima do resistor. Eu calculei lá o V igual a RI e achei uma tensão no resistor igual a, sei lá, 3 volts, tá certo? Só que, na hora de anotar lá, eu anotei 3,1 volt. Então, isso aí vai dar um erro, tá certo? Isso aí vai dar um erro. Então, qual que é a relação entre esse erro que eu cometi lá no vetor de termos independentes B ou na matriz A com a solução do meu sistema linear? Então, por exemplo, eu medi a tensão, eu quero calcular a corrente em um circuito qualquer, resistivo, tá certo? Então, um circuito série paralelo, eu quero calcular a corrente, então vocês lembram lá, inclusive até do ensino médio, a hora que você está calculando a corrente em um circuito, você monta um sistema linear, e a partir daquele sistema linear, você acha a corrente em cada um dos pontos do circuito. Então, a solução do sistema linear é a corrente no circuito. O que você foi lá e mediu foi a tensão. Então, você mediu a tensão, colocou a tensão incorreta, então você vai achar uma corrente que é uma corrente incorreta. Porque a tensão certa era 3 volts. Você colocou 3,1 volts. Então, você vai achar um valor de corrente errado. Então, se você errar na matriz dos coeficientes, isso vai causar um problema grande na sua solução ou um problema pequeno na sua solução. Então, essa que é a ideia do condicionamento. Então, quando a matriz é bem condicionada, se você errou, se o seu erro foi pequeno na matriz dos coeficientes, o seu erro vai ser pequeno também na hora de calcular a resposta. Se o seu sistema é mal condicionado, se você tem um erro pequeno na matriz dos coeficientes ou no vetor de termos independentes, esse erro pequeno vai causar um erro grande na solução do seu sistema linear. Então, essa é a ideia por trás do condicionamento. Agora, eu tenho também então, como que eu calculo para saber se o meu sistema é bem ou mal condicionado? Para calcular se o sistema é bem ou mal condicionado, eu uso o número de condição. O número de condição é simplesmente a norma da inversa vezes a norma da matriz. Qual norma? Pode ser qualquer norma. Pode ser a norma 2, norma 3, norma de Frobenius, norma infinita. No exemplo que eu fiz aqui, eu usei a norma 2. Aquela função norm do Octave, ela é a norma 2. Beleza, posso usar a norma 2, posso usar a norma de Frobenius, posso usar uma outra norma qualquer para calcular esse número de condição. Deixa eu ver se eu entendi, então. Eu uso a norma da inversa vezes a norma dela mesma, né? Isso. E isso vai me dar um número de condição. E a partir desse número de condição que eu vou saber se ela é bem condicionada ou mal condicionada? Exatamente. E a partir desse número de condição, você consegue saber se ela é bem ou mal
condicionada. Se ela for mal condicionada, você sabe que se você errar na matriz dos coeficientes ou no vetor de termos independentes, você vai ter um erro grande na sua resposta lá. É exatamente isso. Ô, Darlan, a partir de qual número o número de condição passa a ser mal condicionado para bem condicionado? Isso aí é uma excelente pergunta que eu não tenho resposta, Isaac. Na verdade, o que acontece? O número de condição, ele é muito para comparar um sistema com o outro, tá certo? Agora, existe um número que, digamos assim, eu defini como sendo bem ou mal condicionado, só para a gente poder, digamos assim, poder dar a resposta. Porque, na verdade, não tem especificamente um número que vai falar que ela é bem ou mal condicionada. Ninguém nunca estudou isso para poder falar, ó, esse número é mal condicionado, esse número é bem condicionado. Até mesmo porque varia de sistema para sistema. O seu sistema, por exemplo, é um sistema muito pequenininho, às vezes um número de condição igual a 500, por exemplo, não vai fazer muita diferença para você. Mas a gente definiu como sendo, eu defini como sendo um valor igual a 100. Para baixo de 100, ele é mal condicionado, ele é bem condicionado, para cima de 100, ele é mal condicionado. Então, o valor aí é 100. Que nós vamos definir entre a gente, tá certo? Fica só importante. Se alguém perguntar, você nega. Então, o número de condição é um critério do que eu estou aplicando. Se eu quiser ser muito rigoroso, eu escolho ele, ou se eu quiser ser pouco, uma coisa assim? Se você quiser ser muito rigoroso, você abaixa ele, não é isso? Se você Entendi. quiser ser pouco rigoroso, você aumenta ele. Então, para um exercício de prova ou de atividade, eu vou considerar sempre 100 o meu número, parâmetro de comparação. O 100. Ou isso, ou então você pode virar para mim e falar, eu considerei tal número como sendo o meu limite de condicionamento. Perfeito. Entendi. Do mesmo jeito, eu sugiro que você use 100, mas se você quiser usar um outro, é só você falar, ó, eu usei um número de condicionamento 20, por exemplo. Darlan, Sim? no exercício, eu testei o maior número de condição, coloquei como mal, e o menor eu coloquei como bem condicionado. Será que é errado? Não Eu está testei, em tudo. eu fiz a conta com os dois, calculei lá os 2K e testei qual K que era maior que o outro. O maior eu coloquei como mal condicionado e o menor eu coloquei como bem. Entendeu? São duas questões aí. Se você está falando, por exemplo, você pegou lá a atividade 5, ela tinha vários sistemas. Então, você pegou todos esses sistemas, achou o número de condição de todos, pegou o maior e o menor e falou, ó, esse aqui é bem condicionado, esse aqui é mal condicionado. Beleza. Agora, se você pegou um sistema, perturbou ele, então você pegou lá um sistema, calculou o K dele, perturbou ele, foi lá, adicionou 0,1 e calculou o K de novo, aí está errado. Porque o número de condição, ele é feito com o sistema ideal e não com o sistema com erro. Entendeu? Entendi, eu fiz, foi isso que você falou que está errado. Eu calculei entre um sistema perturbado e não perturbado. Aí não, nesse caso não. Você tem que definir um valor para o seu K. Então, você falou, o meu K bem condicionado é a partir de 500, que seja. Mas aí você calcula com a matriz, o K é calculado antes de você causar a perturbação na matriz. Entendi. Beleza. Mais alguém, pessoal? Eu menti descaradamente para vocês aqui, tá certo? Eu menti, eu confesso. Às vezes eu minto um pouco. Eu preciso falar mais um negocinho para vocês aqui, que eu acho que não vai demorar muito não, mas eu acho importante falar, que é a respeito dos problemas, tá certo? Passou um pouquinho na nossa aula aí. Não, ainda temos mais 10 minutinhos aí, né? Mais 5. Acho que será o suficiente. É a respeito dos problemas, tá certo? Então, eu vou compartilhar de novo a minha tela aí com vocês. Então, aí, eu coloquei lá um exercício que é um problema, tá certo? Eu mandei nos avisos esse problema. Então, aí o nosso problema. Tá certo? O problema é muito parecido com aquele
aqueles que a gente vocês já tiveram lá no ensino médio, tá certo? É um problema, você tem que montar um sistema linear com ele. Então, a parte mais difícil aí é você montar o sistema linear, tá certo? Então, vamos lá. Esse aí é o problema. Uma transportadora possui 5 caminhões, que representaremos por 1, 2, 3, 4 e 5, os quais são equipados para transportar diferentes tipos diferentes de máquinas, A, B, C, D, E e F, perdão, então, A, B, C, D e E, não é I, E, perdão. Segundo a tabela abaixo, onde supomos que A, B, C, D e E é a quantidade de máquinas que cada caminhão pode transportar, levando carga plena. Então, o caminhão 1 transporta uma máquina A, ou o caminhão 1 transporta uma máquina B, ou ele transporta uma máquina C, ou ele transporta 2 máquinas E, e não consegue levar nenhuma máquina D. O caminhão 2 não consegue levar a máquina A, mas consegue levar a máquina D, consegue levar 2 máquinas C, uma D e uma E. Entenderam? Então, essa aí é a ideia dessa tabela aí. Então, assim, o caminhão 1 pode transportar uma máquina A, uma máquina B, uma máquina C e nenhuma máquina D e 2 máquinas E, e etc., como eu escrevi aí, né? Então, eu quero saber quantos caminhões eu preciso para transportar 27 máquinas A, 23 máquinas B, 31 máquinas C, 31 máquinas D e 22 máquinas D, tá certo? Supondo que cada caminhão saia com carga plena e faça um programa, aí, com carga plena, faça um programa que resolve usando decomposição LU. Decomposição LU, a gente acabou de ver como é que resolve o problema utilizando decomposição LU. Então, nós vamos só ver como que nós montamos o nosso problema, tá certo? Então, montar esse problema é extremamente simples. Mas, na verdade, é simples. Não digo extremamente simples, perdão. É simples. Bom, então vamos lá aqui de novo aqui. Então, aqui, como que a gente vai montar esse sistema linear aqui? O único cuidado que eu tenho que tomar aqui é o seguinte: ele pede a quantidade de caminhões aí que eu vou precisar, não é isso? E dá a quantidade de máquinas do tipo A. Então, o único cuidado que eu tenho que tomar aí é que eu tenho que somar eu quero a quantidade de máquinas que eu consigo transportar, não é isso? Então, eu tenho que pegar aqui a quantidade de máquinas, por exemplo, o caminhão 1, eu tenho lá a quantidade de máquinas do tipo A, não é isso? Então, eu vou ter aqui o meu sistema, como que ele vai ficar? O meu sistema ele vai ficar da seguinte forma. Então, eu tenho aqui. Então, eu quero levar 27 máquinas do tipo A. Então, eu vou poder levar o quê? Uma máquina no caminhão 1, não é isso? Vou poder levar nenhuma máquina no caminhão 2. Vou poder levar 2 máquinas no caminhão 3. Vou poder levar 3 máquinas no caminhão 4. Vou poder levar 2 máquinas no caminhão do tipo 5, tá certo? E eu quero levar, no total, 27 máquinas A. Acabou o nosso problema aí, né? Então, agora, é só a gente fazer esse mesmo processo. Então, vai virar um caminhão na máquina B, mais X2, mais X3, não é isso? 1x3, mais 2x4, mais 1x5. Isso aqui é igual a 23, tá certo? Então, o resultado disso aí é que a gente consegue montar um sistema. O único detalhe que eu tenho que observar é o quê? Eu vou ter que inverter
ou essa tabela do jeito que ela está aí, não é isso? Então, o que está em coluna nessa tabela vai virar linha. Então, nós vamos ter 1, 0, 2, 3 e 2. Aqui nós vamos ter 0, 1, 2, 1 e 1. Depois nós vamos ter 1, 2, 1, 1 e 2. Depois nós vamos ter 0, 1, 2, 2 e 3. E por último, nós vamos ter 2, 1, 0, 1 e 1. Isso aqui vezes x1, x2, caminhão 1, caminhão 2, caminhão 3, caminhão 4, caminhão 5. Isso aqui vai ser igual a 27, 23, 31, 31 e 22. Aí aqui acabou o nosso problema, não é isso? Agora nós já resolvemos nós já temos o sistema linear. Essa aqui é a minha matriz A, meu vetor x igual a B. Certinho até aí? Aí montou o sistema, agora é só resolver pelo sistema de L1. Então, sempre que eu tenho um problema, é isso? Eu tenho que avaliar o problema, quais são as minhas variáveis, o que eu quero. Então, no caso aqui, eu queria a quantidade de caminhões. Então, a quantidade de caminhões são as minhas variáveis, tá certo? Olhar quem que é o vetor de termos independentes e como que eu vou montar a matriz A. Cada problema vai ser um problema diferente, né? Cada problema vai ser uma diversão diferente aí. Certinho, moçada? Alguma dúvida aí na solução de problemas? Não. Isso aí não tem... A ideia é essa aí. Bacana, moçada? Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Alguém quer fazer mais algum comentário? Por hoje podemos encerrar. Bom, então é isso. Por hoje é só. Chega de diversão. E sexta-feira tem mais. Não é isso? E é isso aí. Como eu falei, qualquer dúvida, qualquer questão, é só vocês colocarem lá no fórum ou me mandarem. Prefiro que coloquem no fórum. Claro, obrigado. Falou, João. Até mais. Até mais, pessoal. Até mais a todos. Eu tenho que ficar aqui esperando você sair para poder apagar a luz. Parar a gravação. Se possível, colocar a gravação ainda hoje, que é bom para revisar o que eu não consegui entender na hora, mas você falou, eu olho de novo. Com certeza. Assim que acabar aqui, eu vou colocar lá. Obrigado. Falou, por nada.